Novidades sobre a Comic Con 2020. O Uncharted começa suas gravações. Invocação do Mal adiado e petição com quase 1 milhão de assinaturas. Isso e muito mais hoje no Framboesa News. Fica comigo. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Matheus, seja bem-vindo aqui para mais um episódio do Framboesa TV Cast, mais especificamente o Framboesa News, aqui onde eu faço aquele compilado de notícias e trago para você, relacionando aí com o mundo do cinema. Se você ainda não segue aqui o podcast, ainda não segue o nosso canal no YouTube, que também sai episódios lá, tá esperando o quê? Começa a seguir, porque assim você consegue estar informado aí de tudo que tá acontecendo, você consegue aí também saber quando sai episódios novos, e também segue lá o Instagram, porque eu trago várias novidades lá. Tô falando sobre algumas coisas que tá saindo aí na Comic Con lá no meu Instagram, para depois eu fazer um episódio aqui exclusivo sobre a Comic Con. Então vai lá, segue o Instagram. E agora vamos começar, porque essas notícias de hoje aqui que eu fiz um compilado estão bem legais, então presta atenção aí para você ficar informado. Começando aqui com o Boyega, que revelou que não tem intenção de retornar à franquia Star Wars em um comentário no Instagram. Ele compartilhou uma foto aí no set do próximo programa de TV Small Axe, e um fã questionou se ele faria outra aparição na franquia Star Wars, e ele respondeu o seguinte, abre aspas, não, obrigado, eu segui em frente, fecha aspas. A última aparição de Boyega foi no final mais recente aí do Star Wars, a Ascensão Skywalker, e recentemente ele foi parar em algumas manchetes quando fez um discurso em um protesto em Londres sobre a vida negra. Boyega também não deixou de compartilhar suas opiniões sobre a franquia Star Wars. Ele revelou que Star Wars, O Último Jedi, discordava aí de algumas opções do roteiro, mas quando se trata aí de Star Wars, A Ascensão Skywalker, ele apoiou amplamente o filme apesar das críticas especializadas. Lembrando aí para você que Star Wars não terá painel na Comic Con deste ano, que já começou e tá aí trazendo muitas novidades, incluindo também essa novidade de que Star Wars terá as suas datas de lançamentos aí adiada em quase um ano. Então, se prepara aí porque vem muita coisa, muita novidade em relação aos filmes. Devido em partes às dificuldades com os sucessos financeiros e críticos de seus filmes, o universo estendido da DC se tornou cada vez mais fragmentado ao longo dos anos. A estrutura do DCEU ficou ainda mais confusa quando Ezra Miller, que faz o Barry Allen nos filmes da Liga da Justiça, apareceu durante o crossover do Arrowverse Crise nas Infinitas Terras, e também pelo anúncio aí de que Robert Pattinson vai ser o Bruce Wayne em The Batman, enquanto Michael Keaton está em negociações para reprisar seu papel como Batman no filme solo do Flash. No entanto, embora alguns possam ver isso como uma coisa ruim, esses vários multiversos aí podem estar apenas levando ao cruzamento final no futuro. O multiverso é definitivamente um conceito importante para qualquer universo compartilhado, e tanto o universo cinematográfico da Marvel quanto o DCEU podem estar adotando essa ideia. O DCEU está em um local particularmente bom para criar um multiverso, preparando um palco para um crossover de coisas como nunca vistas antes na tela grande. O DCEU ele começou lá em 2013 com Homem de Aço, e desde então houve 8 filmes na franquia, sendo o mais recente Birds of Prey de 2020. O próximo filme será A Mulher Maravilha 1984, que depois de vários atrasos está previsto para o dia 2 de outubro. Depois desse filme, a Warner Bros. Lançará Esquadrão Suicida, The Batman, Adão Negro, Flash, Shazam 2 e Aquaman 2. E aí, será que a gente vai ver aí um mega crossover para encerrar todo esse DCEU e começar a reiniciar aí um DCEU novo? É assim que eu espero. Eles fizeram isso com a animação mais recente aí, Liga da Justiça Sombria Guerra em Apocalipse. Então, foi uma animação muito boa que vai dar uma reiniciada aí em todo o universo. Então, eu acho que eles podem estar se inspirando aí nessas animações que estão dando muito certo. Quem sabe aí não vem um novo crossover entre esses universos para que a gente conheça aí personagens novos, para que venha uma nova Liga da Justiça, venha novos personagens, que seria bem importante.
E continuando falando aqui da DC, o Snyder Cut, que tá chegando aí ao HBO Max em 2021, muitos se perguntam aí quando e como colocar a Liga da Justiça de Zack Snyder, esse novo corte dele, na linha do tempo do universo da DC. Em uma entrevista ao Beyond the Trailer, Snyder ele abordou essas questões, confirmando que seus filmes existem fora da atual continuidade do DCEU, que inclui Homem de Aço, Batman vs Superman e a Liga da Justiça lá de 2017. Na entrevista ele falou o seguinte, abre aspas, está meio que separado agora do que eu diria que é o universo cinematográfico da DC e está em continuidade, fecha aspas. Ele ainda também continuou falando o seguinte, abre aspas, eu acho que é divergente dessa maneira e acho que é uma coisa boa, fecha aspas. O diretor ele elogiou a DC e a ênfase dada às vozes individuais de seus filmes. Agora é mais fácil a gente elogiar porque, né, depois de tanta petição, depois de tanta repercussão aí a Snyder Cut, finalmente eles vão revelar aí qual é essa versão desse corte que a gente nunca viu. Então agora é mais fácil a gente elogiar essas atitudes. Eu não sei qual é se é a DC ou se é a Warner que meio que bateu o martelo em relação a isso, mas eu acho que se for a Warner, ela tá meio que aprendendo com os erros grotescos que ela cometeu ao longo do tempo, atores fazendo o trabalho dele, e agora a gente vai ver o resultado da Snyder Cut. Eu espero que seja um final agradável e espero que seja um filme ou uma série aí, como eu não sei como eles ainda vão fazer, como eles vão separar aí o projeto, mas eu espero que dê muito certo, porque quem sabe aí não dá uma luz pra Warner trazer melhores filmes da DC. E Godzilla vs Kong recebeu uma imagem detalhada destacando os dois personagens colidindo no topo de um porta-aviões. Essa imagem pode ser encontrada na embalagem traseira dos próximos brinquedos Godzilla vs Kong da Playmates. Junto com a imagem, os brinquedos também vêm com uma sinopse da trama, que a sinopse diz mais ou menos o seguinte, abre aspas, as lendas colidem enquanto Godzilla e Kong, as duas forças mais poderosas da natureza, se enfrentam em uma batalha espetacular ao longo dos tempos. A guerra de monstros se manifesta na superfície e nas profundezas do mundo como o reino secreto espetacular dos titãs conhecidos como Terra Oca é revelado, fecha aspas. Godzilla vs Kong marca aí a primeira vez que os personagens se encontram desde 1962 e sua próxima revanche parece ser uma grande experiência. O filme ele está previsto para chegar em novembro, estava na verdade, mas ele foi adiado aí para maio de 2021. E aí, eu quero saber se você tá animado para assistir Godzilla vs Kong. Vai lá no Instagram do Framboesa TV ou comenta aqui nos comentários do YouTube. Se você tá ouvindo pelo YouTube, comenta aí a sua opinião sobre o filme, que você tá esperando desse filme. Não é um filme que me agrada, filmes de monstros gigantes. Então pode ser que eu não esteja com um hype tão animado, mas pra ir assistir no cinema eu acho que eu não vou. Mas eu quero saber a sua opinião. Você gosta de filmes assim? Tá animado pra assistir Kong vs Godzilla? E aí, me conta tudo. E mais um filme foi adiado, Invocação do Mal 3, que é uma sequência aí da franquia Invocação do Mal, se tornou o mais recente título aí de 2020 a ser adiado devido à pandemia de Covid-19. Previamente aí definido para ser lançado no dia 11 de setembro, agora ele só vai chegar no dia 4 de junho de 2021, de acordo com o site da Variety. O adiamento do filme se fez devido ao fato dele não poder completar aí as suas gravações programadas para ocorrer em abril, mas nunca aconteceu aí devido ao surto de Covid. Sem seu período aí de refilmagens, ele não estaria pronto a tempo para sua data de lançamento original, que seria em setembro. Invocação do Mal 3 é baseado aí no julgamento de 1981 Ernie Chaney Johnson, em que uma possessão demoníaca foi usada como defesa de um assassinato. Você aí que estava esperando a franquia continuar, parece que vai esperar mais um pouco até ano que vem. Eu acho que ano que vem a gente vai gastar tanto dinheiro no cinema que eu acho que não vai ter economias o ano inteiro, porque vai ser muito cinema, muito filme para assistir. A Warner Bros. Adiou Tenet de Christopher Nolan mais uma vez e desta vez o estúdio não anunciou uma nova data de lançamento. Segundo o site da Variety, a Warner Bros. Ela removeu Tenet de sua programação completamente, dizendo o seguinte, abre aspas, vamos compartilhar uma nova data de lançamento em 2020 para Tenet. O recurso totalmente original e impressionante de Christopher Nolan. Não estamos tratando Tenet como um lançamento global tradicional de dia e data, e nossos próximos planos de marketing e distribuição
refletirão isso, fecha aspas. Isso quem falou foi o presidente da Warner, o Toby Emmerich, que continuou falando o seguinte, abre aspas, nossos objetivos durante todo esse processo têm sido garantir as maiores chances de sucesso de nossos filmes, além de estarmos prontos para apoiar nossos parceiros de cinema com novos conteúdos assim que eles puderem reabrir com segurança. Somos gratos pelo apoio que recebemos dos expositores e permaneceremos firmes em nosso compromisso com a experiência do cinema em todo o mundo. Infelizmente, a pandemia continua a proliferar, fazendo com que reavaliemos nossas datas de lançamento, fecha aspas. O filme ele foi adiado anteriormente de sua data original de dia 17 de julho para dia 31 de julho e depois de 31 para dia 12 de agosto e agora, depois dessas condições, a gente não sabe quando ele estreará. A gente já sabe que o Tenet seria um filme aí que iria recepcionar a galera de volta ao cinema, então já não teve esse checklist aí. A gente também descobriu aí que o Tenet precisaria arrecadar 800 milhões de dólares para poder meio que se pagar para ficar equiparado aí com os gastos, já que ele foi um filme de 200 milhões muito caro. Então eu não tenho um hype assim alto para Tenet, não, apesar de eu sempre estar falando dele aqui, não é um filme que eu acho que eu vou assistir no cinema, que eu tenho interesse em assistir, porque ele não me chamou a atenção. Eu não sei o que é que tem de tão grandioso assim nesse filme para que ele seja assim um sucesso de bilheteria, um sucesso do ano. Vamos apenas esperar, né? Eu assisti os trailers, assisti algumas coisas, mas não é aquele filme que me chamou tanto a atenção. Tem o Robert Pattinson no filme também e ele já vai estar em The Batman, então pode ser uma grande ligação entre os dois filmes, assim, para o personagem, para o ator, na verdade. Então vamos esperar para ver aí qual vai ser a decisão aí para o futuro de Tenet. E após meses de rumores e atrasos, o Uncharted começará a filmar oficialmente essa semana. Segundo o Hollywood Reporter, o filme começará a ser gravado na segunda-feira, dia 20 de julho, na Alemanha. No caso, já começou a ser gravado há 4 dias atrás. 5. As filmagens instituirão políticas fortes de distanciamento social e mascararão a equipe que não está na frente das câmeras. No entanto, cenas com grandes multidões dentro e fora ainda são proibidas. Também é possível que o filme tenha outro atraso se o número de casos de Covid-19 aumentarem. A notícia chega alguns dias depois que o astro aí do filme, Tom Holland, aparentemente confirmou que o filme já havia começado as filmagens. Ele postou uma foto no Instagram da cadeira lá, que era a cadeira do personagem, e parecia aí que o filme já estaria começando, mas na verdade ele só começou alguns dias depois. O filme passou aí por um tumultuado processo de produção nos últimos anos. O diretor de Venom, que é agora o Ruben Fleischer, assinou o contrato para dirigir o filme no início de março deste ano, fazendo dele o 7º diretor a ser anexado no filme. O filme aí deve estrear mais ou menos no dia 16 de julho de 2021. E se você é um grande fã de Uncharted como eu, tá muito animado para esse filme, e eu tô sentindo que esse filme não vai ser tão bom assim como eu estou pensando, mas que eu esteja errado, que o filme me surpreenda. A gente sabe que geralmente filmes com bastidores conturbados, que não começa certo, acho que não termina tão certo assim. Vai terminar uma colcha de retalhos, já que ele é o 7º diretor aí a ser anexado no filme. Então a gente já teve 7 visões diferentes de Uncharted só em um filme. Então vai ser bem complicado, eu espero que tudo saia corretamente. E o Disney Plus lançou recentemente um calendário de divulgação do mês de agosto, que não trouxe aí a data de estreia de Falcão e o Soldado Invernal. No entanto, parece que a série ainda estreará no Disney Plus este ano, agora só que em um momento desconhecido no outono. Jeremy Conrad, do MCU Cosmic, postou 2 imagens do trailer da série, sendo a primeira na data de lançamento original de agosto, e a segunda imagem, no entanto, agora ele afirma que a série chegará no outono de 2020. Ele escreveu ainda o seguinte, abre aspas, o Disney Plus fez uma atualização na descrição de trailer de Falcão e o Soldado Invernal e WandaVision continua ainda em dezembro, fecha aspas. Parece que aí o Disney Plus deu uma leve mudada na sua programação, a gente já viu aí Falcão e o Soldado Invernal não iria estrear agora em agosto, mas já foi mudada a WandaVision, as gravações iriam voltar a retornar agora em julho, não sei se deu alguma coisa errada para eles terminarem, mas parece que a programação aí do Disney Plus está meio desregulada devido aí à pandemia. E falando em Marvel ainda, Os Eternos não estrearão no cinema aí até o próximo ano e o primeiro teaser do filme pode ter sido revelado aí em silêncio. O ator, que é conhecido como Don Lee, ele postou fotos no Instagram aí e essas fotos são da época em que Don Lee ele filmava aí Os Eternos em um local lá em Londres e incluiu aí nessa foto, meio que parecendo um easter egg, um possível teaser do filme. Ele tá sentado em um sofá e ao fundo tem um pôster que mostra os Eternos juntos, olhando aí para o que parece vários portais
atrás no céu, embora pouco mais possa saber ou possa ser visto. Será que a gente pode ver aí em breve nos filmes da Marvel celestiais? Será que isso é uma pista? Não sei. Outras fotos aí que ele postou incluem uma carta de boas-vindas da Marvel Studios e a cadeira em que Don Lee sentava no set de filmagens. O Don Lee, ele vai representar o guerreiro aí conhecido como Gilgamesh no filme, que é um dos Eternos. Os Eternos são baseados aí em histórias em quadrinhos de mesmo nome criada por Jack Kirby, e eles são uma raça de seres quase imortais com poderes cósmicos, responsáveis aí pela origem de várias raças do universo Marvel. O filme aí tem previsão para chegar nos cinemas no dia 12 de fevereiro de 2021 e é um dos filmes da Marvel que eu estou mais animado para assistir, que eu estou mais curioso e com um hype lá em cima para assistir, não importa o tempo que ele demore para chegar. Eu quero muito assistir Os Eternos. Quero saber a sua opinião também. Tá animado para assistir Os Eternos? Comenta aí tudo que você já ouviu até agora aqui no Framboesa News. E voltando a falar aqui um pouco da DC, aqueles que desejam se inscrever no DC Universe estão ficando sem opções. Isso no caso nos Estados Unidos. O DC Universe nunca chegou no Brasil até então. O serviço de streamer, com tema aí na DC Comics, removeu sua opção de assinatura anual, que custava aí $74,99 por ano e economizava $20 para os clientes. Agora, apenas a opção de $7,99 por mês que permanece. O universo DC da Warner Media foi lançado aí em 2018 e foi considerado o balcão único de filmes, programas de TV, quadrinhos e comunidade da DC. O serviço aí, ele ostentava séries originais como, por exemplo, Titãs, depois foi adicionado Dawn Patrol, depois Monstro do Pântano e a série animada da Arlequina. Também deu luz verde aí a novas temporadas de Liga da Justiça Jovem e foi o lar de muitos filmes e séries de TV clássicos da DC, incluindo Batman animação, Teen Titans, Dark Knight também. Então várias coisas estavam hospedadas aí no DC Universe. E não é apenas o conteúdo novo que a DC Universe está perdendo aí. Alguns funcionários deram alguns depoimentos sobre o DC Universe e um falou o seguinte, abre aspas, a maioria das pessoas com quem eu trabalhei estava confusa sobre o que o HBO Max significa para o DC Universe, fecha aspas. Outro falou o seguinte também, abre aspas, parece que o DC Universe está enfatizando seus quadrinhos e ninguém parece saber onde o vídeo se encaixa nisso tudo, fecha aspas. A gente já sabe aí que o HBO Max chegou para trazer o conteúdo da DC, incluindo filmes, séries, a gente já tem aí o compartilhamento de séries do DC Universe com o HBO Max. Além disso, muitas séries da DC estão na CW, incluindo aí Stargirl, que saiu aí do DC Universe e vai pra CW. Então, eu até fiz em um Framboesa News, eu comentei sobre o destino das séries da DC e o destino do DC Universe. A minha ideia, a minha teoria é que o DC Universe virasse aí uma janela no HBO Max para que estivesse lá o conteúdo da DC armazenado como se fosse uma categoria. Então, pode ser que eles resolvam fazer isso, ou eles resolvam mesmo cancelar aí o DC Universe, já que as assinaturas já estão acabando e pode ser que aos poucos eles vão retirando aí do ar o DC Universe. Várias programações aí do DC Universe também se encerrou, como o DC Daily, que era meio que um jornal relacionado a DC, que só saía notícias da DC. Ele se encerrou, então pode ser que aos poucos o DC Universe esteja saindo de cena e deixando a brecha aí para o HBO Max, mas eu espero que ele migre aí para o HBO Max e vire uma seção lá, uma categoria para não jogar fora assim todo o trabalho já construído. E depois que Annie with an E foi cancelada com apenas 3 temporadas, os fãs continuam fazendo campanha para que a Netflix renove a atração. Falando nisso, o abaixo assinado aí publicado no Chance.org está prestes a atingir 1 milhão de assinaturas, já que 947 mil pessoas estão reforçando aí esse apelo. Em parte do texto, o criador do documento diz o seguinte, abre aspas, pessoal, todos nós amamos a 3ª temporada, mas há muito mais. Precisamos de respostas e queremos vê-las. Toda a história do Cal Kilt, a vida da Rainha Anne e, obviamente, como o Shilbert se desenvolve. Então, espero este abaixo assinado chame a atenção da Netflix para que eles decidam renovar o programa para a 4ª temporada. Anne gostaria que brigássemos por isso, fecha aspas. Até o momento, a Netflix não se posicionou sobre a possibilidade da renovação. Mesmo assim, os fãs da série também se mobilizaram no Twitter para exigir a produção de novos episódios. Essa é uma das séries preferidas da minha mãe. Assim que ela entrou no mundo das séries, essa foi a primeira série que ela assistiu e ela estava muito animada assistindo e ela ficou muito revoltada porque a série foi cancelada. Ela quer muitas respostas, então Netflix traz essa série de volta para responder as perguntas que a minha mãe deixou. Ela até foi na internet pesquisar teorias, pesquisar o que aconteceu para a série ter sido cancelada, então para você ver o nível de engajamento que ela tava com a série. Então Netflix, volta a Anne, por favor.
Um dos projetos da segunda onda de shows aí do Disney Plus nos estúdios da Marvel será Miss Marvel. De acordo com o relatório do Multiverse, a Miss Marvel começará a filmar em Atlanta, na Geórgia, em novembro, e a produção planeja encerrar as principais fotografias até março de 2021. Anteriormente, a Miss Marvel deveria começar a filmar em agosto, mas foi adiada devido à pandemia de Covid em andamento. O relatório também observa que a Marvel Studios planeja apresentar o alter ego da Marvel, Kamala Khan, antes de Capitã Marvel. Elas meio que têm uma história paralela. A Kamala é uma adolescente americana paquistanesa cujos dons foram ativados quando ela foi exposta a uma nuvem de névoa. Suas habilidades são habilidades de mudança de forma e um fator de cura. Inspirada aí por seu ídolo, Carol Danvers, que é a atual Capitã Marvel, a Kamala assumiu a identidade da Miss Marvel e se tornou uma super-heroína. A Miss Marvel deve estrear aí no Disney Plus em algum momento aí de 2021. Se tudo der certo e as filmagens conseguirem ser concluídas até março, seria uma boa pedida aí trazer a Miss Marvel para as telas e juntar ela aí com a história da Capitã Marvel para dar uma diferenciada aí nesses novos personagens e trazer aí um novo elenco para o Disney Plus e para Marvel. E em 2018, Andrew Lincoln apareceu em seu episódio final aí de The Walking Dead, What Comes After. No episódio, no entanto, em notícias aí inspiradas pela San Diego Comic Con que já se passaram, a AMC anunciou o primeiro filme de The Walking Dead focado aí no Rick. Não foram revelados aí muitos detalhes sobre o projeto desde que foi anunciado, mas o produtor e guru de efeitos especiais aí, Greg Nicotero, disse em maio que o roteiro estava bem encaminhado. Agora, os fãs podem desfrutar aí de uma nova atualização do filme. Durante a Skybound Expo, que foi um evento aí online também, liderado aí pelo próprio criador de The Walking Dead, o produtor de The Walking Dead, David Alpert, e o criador, Robert Kirkman, fizeram uma atualização sobre o filme de Rick Grimes. Embora o Alpert diga que não pode filmar atualmente, ele diz que estamos indo muito bem. E o Kirkman concorda dizendo que haverá mais novidades quando as coisas se acalmarem. Nessa conversa, nesse bate-papo entre os dois, ele falou o seguinte: há toneladas de coisas acontecendo nos bastidores. Eu não quero que ninguém pense que estamos apenas esperando que essa pandemia termine. Acho que o chefe de filmes de Rick Grimes está entre eles, só porque estamos tendo muito mais tempo para cozinhar e garantir que seja perfeito. Mas quando as coisas se acalmarem, vocês vão ouvir muito mais sobre o filme. Fecha aspas. Então é uma novidade aí que literalmente é uma novidade, um filme relacionado com The Walking Dead que vai trazer respostas aí para você que é fã da série, para você que queria algumas respostas e trazer aí o personagem Rick novamente aí, que é o sucesso da franquia. Então eles estão planejando isso, não quer dizer porque eles estão aí na pandemia que o filme tá parado, eles avisam isso, muito pelo contrário, eles estão aí produzindo e a gente pode esperar aí um grande filme de The Walking Dead. E antes de encerrar aqui, eu vou pedir para você aí que ainda não segue o podcast do Framboesa TV, comece a seguir, porque é bem importante aqui o seu engajamento no episódio. Quero também que você vá lá seguir o meu Instagram para você ficar informado das notícias dos episódios novos que saem aqui no podcast. Então, se você quer estar interagindo em todas as redes sociais, segue o Instagram, segue o YouTube, que é bem importante aí você ter todas essas redes sociais conectadas, beleza? Agora vamos para a última notícia. Se você acompanha aqui há muito tempo o podcast Framboesa TV, sabe que eu falo muito sobre a versão de corte de Esquadrão Suicida e de que o David Ayer quer muito que esse corte vá parar no HBO Max, que esse corte seja liberado para ele mostrar aí o potencial dele. E vamos falar mais sobre isso, porque eu fiz um episódio exclusivo só sobre o Ayer Cut, que você pode conferir aí voltando alguns episódios, procurar aí ele, mas eu vou reforçar aqui algumas ideias que eu falei já no episódio do podcast, mas aqui eu vou trazer novamente para reforçar a você, para você entender um pouco mais sobre o que é esse corte e o que iria acontecer. Esquadrão Suicida foi lançado em 2016 e ficou claro aí que o filme ele mudou durante a sua pós-produção. O trailer original do Esquadrão Suicida, que estreou após a San Diego Comic Con lá em 2015, prometeu aí uma aventura sombria dos vilões da DC, mas o produto final ele foi brilhante, foi às pressas e ele se afogou aí em músicas de hip hop e rap. Isso aconteceu depois de que relatos da Warner se intrometeu com o Esquadrão Suicida e ordenou que várias mudanças fossem feitas durante as refilmagens. Com a edição do filme nas mãos aí da empresa que criou o trailer, ela meio que mudou o tom do filme. O movimento aí que surgiu no Twitter, Realize the Ayer Cut, ocorreu depois que os fãs pediram com sucesso aí o lançamento da versão da Liga da Justiça de Zack Snyder. E também o Ayer, reforçou aí que esse corte existe, que tá pronto, que já dá pra lançar, então ele quer muito que esse corte seja lançado e ele tá ainda colocando mais lenha na fogueira.
O tom de Esquadrão Suicida de Ayer será sem dúvida aí a diferença mais significativa entre o possível novo corte e o que foi mostrado aí nos cinemas. O Ayer, ele comparou o tom do seu filme com o filme do Coringa de Joaquin Phoenix, e se esse corte for mesmo desse mesmo tom aí de Esquadrão do Joaquin Phoenix, do filme do Coringa, então quer dizer que o tom foi mudado completamente e foi uma mudança muito drástica. Outro ponto aí importante foi o papel do Coringa no corte aí de Esquadrão Suicida, que foi vítima de refilmagens, pois grandes partes aí do desempenho de Leto foram cortadas. Sua última cena considerável no filme é quando ele se separa aí da Arlequina durante o acidente de helicóptero e consegue sobreviver. Que a gente não sabe como, mas ele consegue. Ele só voltou aí no final do filme para tirar a Arlequina da prisão. No entanto, aí, o Ayer inicialmente deu um papel aí para o Coringa muito mais importante no final do Esquadrão Suicida do que deveria aparecer no cinema, pois ele ia se juntar com a magia, com a vilã que aparentemente era a vilã do filme. O corte também de Ayer deu ao El Diablo um final completamente diferente, pois ele sobrevive aí no corte do Ayer, ao contrário do que acontece no filme que foi para o cinema. A gente não tem notícias ainda nem explicações sobre como ele sobreviveu, mas de acordo com o corte ele tá vivo, ele sobrevive aí à luta contra o irmão da magia. A Katana também foi uma personagem que sofreu muito nessas refilmagens e nessas relacionadas a esse novo filme, porque a coitada quase nem aparece. Ela ficou muito silenciosa, muda praticamente, ela nem fala direito. Eu até comentei no episódio do Ayer Cut que a coitada ela nem se apresenta direito. Então ela era uma peça importante aí na luta, nas cenas de ação do filme. E a versão do Ayer, ele disse que a magia, ela iria assumir o corpo da Katana. A gente até vê isso uma cena num trailer, que ela é possuída aí por alguma coisa. A magia, ela ia usar aqueles tentáculos dela de controle para fazer a Katana se voltar aí contra a equipe, contra a Força Tarefa X. O Ayer também tinha uma descrição completamente diferente do relacionamento da Arlequina com o Coringa. O abuso aí que a Arlequina sofre afasta ela do Coringa e abria a porta aí para um interesse romântico diferente, que aí entra o romance entre a Arlequina e o Pistoleiro, que não foi para as telas de cinema. No cinema eles se tornam meio que amigos, mas parece que na versão do corte do Ayer eles iam ter um relacionamento a mais do que isso. Que isso acontece nas animações, sim. A Arlequina e o Pistoleiro às vezes se pegam nas animações, mas isso não foi para os cinemas. E em relação a ela e o Coringa, a gente viu cenas que foram completamente cortadas do Coringa meio que abusando dela, batendo nela. Então essa cena completa desse abuso dela foi resumida em um frame que aparece super rápido. A personagem também Magia, que parecia ter um papel mais importante aí no filme, também foi completamente mudada, tinha uma história mais detalhada em relação a ela. Seria bem importante contextualizar o vilão, porque a gente não entende por que ela é a vilã, por que ela tá fazendo aquilo e qual o objetivo dela, né? Porque o objetivo dela era vamos acabar com isso e pronto. Ela não tinha um objetivo concreto. Então parece que a história dela foi basicamente muito mudada. E parece que esse filme ia ser bem mais longo se for bem trabalhado todas essas histórias, o filme ia ser bem longo. E também um personagem que eu acho que nem lembra que ele fez parte do Esquadrão Suicida. Eu, particularmente, nem sei o nome dele. Que é o personagem do Adam Beach, que é o Split Knot. Eu não sei se o nome dele é assim, traduzido. Eu não sei nem se aparece o nome dele no filme. E diferentemente do resto aí da Força Tarefa X, esse personagem ele não recebeu uma sequência de introdução para destacar o porquê ele fazia parte da equipe e como ele chegou lá, pois morre na primeira missão. Ele é a pessoa que morre lá, a única pessoa que morre com a cabeça explodida lá, para mostrar mesmo que, né, se eles não obedecessem, realmente iria acontecer, que eles não queriam. E por fim aí, uma cena que foi cortada do Coringa, falando ainda de Coringa, que ele iria intimidar a pessoa, intimidar lá o cara até ele se matar. Uma cena que foi completamente cortada, mudada na verdade, que é aquela cena bem no início, quando acho que tá apresentando a Arlequina, se não me engano, a cena de apresentação dela, que ela meio que se joga pra cima de um cara e ele fala, não, cara, essa mina é tua, não sei o que, e ele pega e atira. Só que ali ia ser uma cena mais complexa. Ele ia intimidar o cara até fazer ele se matar. Como ele não iria fazer isso, ele atirou na cabeça dele. Então, essa cena foi cortada, não só essa, mas várias outras cenas, que acho que tornaria o filme mais interessante e bem mais atrativo. E é isso, pessoal, espero que você tenha gostado aqui do compilado de notícias que eu trouxe hoje pra você. Eu não vou trazer aqui as maiores novidades aqui da Comic Con 2020, eu acho que eu vou fazer um episódio exclusivo só sobre isso, mas só aí trazendo pra você pra título de conhecimento, de curiosidade. Tem muita novidade em relação à Comic Con desse ano, incluindo aqui
a gente teve aí liberado cenas do início do filme de Novos Mutantes, que tá incrível. Eu postei lá no meu Instagram para você conferir. Confere lá no Instagram que eu tô trazendo as atualizações em relação à Comic Con. Cara, que cena inicial incrível. Também a gente teve aí novidades sobre os filmes de Star Wars. Teve novidades também sobre Avatar, que foi adiado para mais um ano, todos os filmes. Então tem muita coisa acontecendo. Jurassic World também teve novidades, então eu vou fazer um episódio assim que terminar a Comic Con, eu vou trazer todas as notícias, um compilado de todas as notícias mais importantes, mas lá no Instagram eu vou atualizando todos os dias de acordo com o que vai saindo aí de novo. Mas aqui no podcast eu vou fazer um compilado da Comic Con. Quem sabe eu não faço uma live lá no Instagram pra gente também comentar aí as novidades que vão saindo da Comic Con, beleza? Então espero você no próximo episódio do Framboesa TV. Fica com Deus e até lá. Tchau!